Em 1902, Lenin publicou um panfleto que ia literalmente mudar o jogo. O que fazer? Hoje a gente vai mergulhar nesse texto para entender uma ideia que estava no centro de uma baita batalha política da época. E no coração dessa história toda tem uma frase: liberdade de crítica. Olha, no comecinho do século XX, esse era um slogan super popular nos círculos socialistas da Europa. Parecia algo bom, né? Um chamado para novas ideias. Mas nem todo mundo via as coisas desse jeito. Pois é, para Lenin, essa frase não tinha nada de inocente. Ele desconfiava que por trás desse apelo tão nobre, como ele mesmo escreveu, tinha algo escondido. Então, o que será que estava por trás dessas palavras? Isso leva a gente para a primeira parte da nossa análise. Um slogan que, na verdade, guardava um segredo. Para Lenin, entender o que se escondia na liberdade de crítica era o primeiro passo para enfrentar um problema que ele via crescer dentro do movimento. A liberdade de crítica não era só uma frase solta. Era a bandeira de um movimento intelectual novo. Essa nova tendência, como Lenin chamava, tinha uma missão bem clara: criticar e revisar o que eles achavam que era um marxismo ultrapassado, dogmático. E aí, o palco estava montado para um conflito de ideias gigante. De um lado, os críticos, que se viam como os modernizadores do socialismo. Do outro, quem defendia a teoria revolucionária original, que acabaram sendo rotulados pelos oponentes como dogmáticos. O cérebro por trás dessa nova tendência era o chamado bernestismo, que veio do nome do seu principal teórico, Edward Bernstein. A proposta dele era bem radical. O socialismo deveria simplesmente abandonar a meta da revolução. Em vez disso, a ideia era se transformar num partido democrático focado em reformas sociais aos pouquinhos, trabalhando dentro do próprio sistema capitalista. E a divisão era muito clara. De um lado, o marxismo revolucionário, com foco total na luta de classes para chegar numa revolução social. Do outro, o bernsteinismo, que defendia a colaboração com outras classes para conseguir reformas, querendo se integrar ao sistema, não derrubá-lo. As diferenças, como dá para ver, eram gritantes. E isso não era só um debate de intelectuais, não. Na França, a coisa virou prática, quando um socialista, o Alexandre Millerand, aceitou um cargo num governo considerado burguês, ou seja, um governo que representava os interesses dos capitalistas. Para Lenin, isso foi o puro suco do bernsteinismo prático, uma verdadeira traição. Vendo coisas como o caso do Millerand, Lenin fez a pergunta-chave: que tipo de liberdade era essa, afinal? E aí ele começou a montar a sua acusação principal, questionando para quê, ou melhor, para quem, essa tal liberdade realmente servia. O contraste era enorme. Publicamente, a liberdade de crítica soava super bem, um chamado para o progresso, para o debate aberto, mas para o Lenin era só uma fachada. Ele via isso como uma desculpa para dar liberdade ao oportunismo, a liberdade de enfraquecer os princípios revolucionários e transformar o movimento em apenas mais um partido de reformas. Para descrever a situação, Lenin usou uma metáfora muito forte. Ele imaginou os revolucionários como um grupo unido, subindo um caminho difícil, perigoso, cheio de inimigos. E nesse cenário, os críticos eram aqueles que, bem no meio da luta, começavam a gritar para todo mundo largar o caminho e ir para o pântano ali do lado. Desmontando essa metáfora, o argumento do Lenin fica claríssimo. A tal liberdade que os oportunistas pediam não era para lutar melhor, mas sim a liberdade de parar de lutar. Era um convite para abandonar o caminho duro da revolução e se afundar no pântano da colaboração e do acordo com o sistema que já existia. Mas por que esse debate todo foi tão explosivo justo na Rússia? Para a gente entender a urgência do Lenin, a gente precisa olhar para a situação única que o movimento socialista russo vivia naquela época. A história do marxismo na Rússia foi bem particular. Começou com uma aliança que parecia improvável, o marxismo legal, que juntou revolucionários e liberais contra um inimigo em comum, o governo opressor do czar. Por um tempo, foi uma espécie de lua de mel, e as ideias de Marx se espalharam. Só que a aliança quebrou quando esses mesmos aliados liberais abraçaram o bernsteinismo e viraram os críticos dentro da Rússia. Na prática, essa tendência crítica na Rússia virou o que Lenin chamou de economismo. A ideia era bem simples. Os trabalhadores deviam se preocupar só com a luta econômica, por salários melhores, menos horas de trabalho, e deixar a grande luta política nas mãos dos liberais. Para Lenin, a conexão era óbvia. A teoria dos críticos nos jornais e a prática dos economistas nas fábricas não eram coisas separadas. Eram, na verdade, os dois lados da mesma moeda, trabalhando juntas para fazer o movimento dos trabalhadores virar um mero puxadinho dos interesses da burguesia liberal. Então, depois de diagnosticar esse problema do oportunismo, Lenin parte para a solução.
E a resposta dele dá uma importância radical para as ideias, para a teoria. A posição que Lenin estava combatendo, a dos economistas, era de que a ação prática era tudo. Eles até citavam Marx fora de contexto, dizendo que um pequeno ganho real, tipo um aumento de salário, valia muito mais do que qualquer grande teoria ou programa político. E aqui vem a famosa e poderosa resposta de Lenin. Ele vira o argumento dos economistas de cabeça para baixo. Para ele, a teoria não era um extra, um luxo, mas sim a condição essencial, o pré-requisito para qualquer movimento revolucionário dar certo. Lenin defendia que a teoria era especialmente vital na Rússia por 3 motivos. Primeiro, o partido ainda estava engatinhando e precisava de uma base forte. Segundo, o movimento precisava aprender com as experiências de outros países para não cometer os mesmos erros. E por último, a tarefa de derrubar o governo superpoderoso do czar exigia a teoria mais avançada e afiada possível. E se baseando em Friedrich Engels, Lenin bateu na tecla de que a luta revolucionária não tinha uma ou 2 frentes, mas sim 3, e todas com a mesma importância. Enquanto os economistas queriam reduzir tudo só à frente econômico-prática, Lenin insistia, seguindo Engels, que a luta teórica era tão vital quanto a luta política e a econômica. Para ele, ignorar a teoria era a receita certa para o fracasso. E isso nos leva à conclusão final dele. A ideia central que amarra todo o argumento é que, para um partido conseguir ser um combatente de vanguarda, ou seja, liderar a classe trabalhadora, ele precisa, antes de mais nada, ser guiado por uma teoria de vanguarda. A liderança na ação depende da liderança nas ideias. E assim, o que fazer estabelece o porquê da teoria ser fundamental. Mas nos deixa com uma pergunta bem provocadora para o futuro. Se as ideias são a chave de tudo, como exatamente um grupo revolucionário deve se organizar para garantir que as suas ideias vençam? Essa é a questão que Lenin ia tentar responder logo em seguida.